Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. E hoje temos aqui a honra que recebemos a visita do Rogério Costa Manso, que estaremos batendo um papo e eu já queria começar fazendo a nossa pergunta icônica aqui. Quem que é o Rogério na fila do pão? Bom, Richard, muito obrigado aqui pelo pessoal por essa recepção na Beats. O Rogério na fila do pão é um engenheiro civil formado em 1995 pela Universidade de Taubaté, no Vale do Paraíba. Legal. Aliás, eu sou nascido na cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba. Não sei se vocês têm a oportunidade de conhecer. Eu já fui para lá. E muito bacana, é uma cidade lá onde tem a Embraer, onde tem muitas indústrias, um polo gerador de negócios muito forte. Então lá eu constituí a minha família, eu constituí a minha empresa, onde eu tive a oportunidade de abrir essa empresa em 1995, ainda quando estudante de engenharia civil. Que bacana. Né, num ambiente onde o AutoCAD, onde a tecnologia da informação ainda era muito carente, muito precária, e a gente, naquele momento, iniciamos então uma trajetória aí que já dura quase 30 anos. Que bacana. Pensa nisso. Como engenheiro civil, depois eu me formei também na parte de gestão ambiental, né? Então eu trouxe para o grupo um trabalho aí voltado na parte de gestão ambiental, que é o que corrobora muito com a ideia do licenciamento ambiental para as indústrias, que esses órgãos, toda a parte de gestão de negócios ambientais, licenciamentos, que faz muito sentido para o meu negócio. É isso, eu na fila do pão, tentando aí manter uma empresa viva aí e já mantendo ela com projetos grandes aí há mais de 29 anos aí, quase 30 anos, no dia 19 de janeiro de 2025 faremos 30 anos. Que legal. O bacana disso é que a gente estava conversando um pouquinho antes, que é essa missão verde, né, ecológica, que eu acho que é um assunto que eu acho que a gente tem que estar cada vez mais dar importância a isso, atenção. E, querendo ou não, a construção civil sempre foi, principalmente a forma que tradicionalmente que o Brasil construía, era uma das formas mais que agride. É correto essa analogia que eu estou fazendo? É correto, Richard. Nós não temos ainda uma metodologia voltada muito para construção seca, para construção com menos steel frame, impacto. Né? Steel frame é um sistema, né? Nós temos aí vários sistemas construtivos, mas o que mais nós vemos hoje é o steel frame, que também traz uma analogia negativa. Se você assiste um filme americano, você entende que o steel frame aparece lá um ator vazando, né, uma parede de gesso. Não é nada disso, tá? Isso é mito, não é assim que as coisas funcionam. O steel frame é uma construção limpa, gera pouquíssimos resíduos, né? Que hoje nós temos grandes problemas ambientais com os aterros sanitários. Para onde vão os nossos resíduos? Principalmente da construção civil, que é pungente no segmento de gerador de resíduos, né? Porque a indústria propriamente dita hoje, ela já tem programas ESG para trabalhar os seus resíduos, manipulá-los, reutilizá-los. Isso é uma técnica já que de muitos anos que as indústrias já operam nesse sistema. Mas nós, da iniciativa privada e da construção civil residencial, da construção civil de valores menores, nós não temos esse hábito ainda, mas está já muito, muito avançado. Nós já temos construções atualmente projetadas pela Plotec, que já abrangem esse tipo de segmento, construção limpa, construção seca, modular. Então, em pré-fabricado, usando metálica, na indústria, nós trabalhamos muito com segmento de pré-fabricados e estruturas metálicas também pré-fabricadas. Então, todo o rejeito e resíduos são diminuídos ou quase zero quando incorporados na construção civil. E é verdade que, além esses tipos de construção, além delas não agredir o meio ambiente, isso por si só já valeria a pena a gente pensar e todo mundo fazer esse esforço. É verdade que elas também são mais rápidas, de uma maneira geral? Sem dúvida. Se comparada à construção convencional, que alvenaria, né? Alvenaria ou bloco, né? Ou tijolo, assim dizendo, nós temos um ganho por fazendo uma comparação de um edifício de 1.000 metros quadrados, levaria mais ou menos de 3 a 4 meses para ser construído, concebido, numa construção convencional. A gente está falando em 60 dias
ou até menos para uma construção em steel frame, por exemplo. Uau. Tá? Onde eu tenho... E elas vêm prontas, pré-fabricadas, elas são moduladas e pré-fabricadas dentro de um ambiente, chegam à obra, são montadas praticamente como um Lego. Tá? Que legal, a Então analogia. isso facilita muito, otimiza tempo, otimiza recurso de mão de obra e otimiza muito a questão ambiental também, falando nisso, porque gera menos, no final do dia, gera menos resíduo e é uma construção mais limpa e mais fácil de se gerenciar também. Bacana. Eu fiquei aqui na cabeça sobre o que você comentou de ter montado isso, a Plotec, né, antes mesmo de se formar. O que te motivou a montar a Plotec? Boa pergunta. Na verdade, eu vou retroceder um pouco a história, porque eu não tenho na minha família ninguém que se formou engenheiro civil ou trabalhou na área de construção, né? Então foi realmente na infância, eu tinha uma ideia simplista e eu gostava muito de desenhar, uma mão livre, desenho artístico. E eu um dia me deparei com um anúncio de um curso de desenho técnico e eu falei, é para mim. Eu desenho técnico, só que eu não associei nesse momento que desenho técnico são os desenhos específicos de engenharia e arquitetura, não tem nada a ver necessariamente com desenho artístico, né? Mas eu adorei. Foi ali Se encantou. Foi ali que eu me descobri e dali eu fui para engenharia mecânica, acredita que eu comecei trajetória. Minha trajetória se deu inicialmente na Universidade de Taubaté mesmo com engenharia mecânica. Por quê? Eu ainda estava meio indeciso, sem saber o que fazer. Foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa como estagiário de engenharia e arquitetura. Isso combinou muito bem com o desenho técnico de engenharia e arquitetura. Trabalhando numa empresa puramente de engenharia e arquitetura, que nós fazíamos projetos de loteamentos, né? Foi ali então que eu me encantei mais ainda e eu não titubeei. Falei, eu tenho que mudar da engenharia mecânica para civil. E foi assertivo, foi a melhor coisa que eu pude fazer. Porque hoje eu amo de paixão o que eu faço. Virou uma missão de vida. Missão de vida mesmo, viu? Que bacana. E depois, obviamente, aí respondendo a tua pergunta, quando eu decidi, na cidade de Jacareí, em 1995, nós não tínhamos muitas opções e oportunidades de trabalhar com engenharia na tecnologia, né? Aí falando aí em AutoCAD, que é um dos softwares na época. E eu então decidi nesta ocasião, falar, eu preciso fazer algo. Eu preciso movimentar ali. E eu não tinha ideia que eu tinha esse viés para empresário, tá? Então eu vendi tudo que eu tinha, mesmo, de verdade. Eu brinco até para os colaboradores que assistem o meu vídeo, né, quando entram na empresa, eu brinco que eu vendi até o papagaio e a gaiola que eu tinha para poder comprar os equipamentos na época, que eram caríssimos, computadores, softwares, impressoras. E lá então, no fundo do quintal da casa dos meus pais, numa edícula, eu montei a Plotec. Que bacana. Há quase 30 anos atrás. Fiquei ali por 6 meses. Nesses 6 meses eu tive a oportunidade, e deu muito certo, tive a oportunidade de comprar um terreno, financiar uma construção, e essa sede da Plotec até hoje é o mesmo lugar onde nós estamos, é a sede própria da Plotec hoje, no centro da cidade de Jacareí. Então, eu estava imbuído naquele momento de criar possibilidade de desenvolvimento. Então, naquele momento, criei cursos de AutoCAD, porque eu precisava fomentar esse uso, a aplicação dessa tecnologia. E depois também tivemos outras oportunidades de vender plotters, que são equipamentos de impressão de grande formato, né? E nesse momento, Richard, eu dividi a empresa em 2 segmentos, tá? Então hoje eu tenho 2 empresas, uma empresa é a Plotec, Engenharia e Arquitetura, específica para projetos, para consultoria, né? Da parte de engenharia e arquitetura, e eu tenho a Plocad Comunicação Visual, que bacana. Ela tem praticamente ao mesmo tempo, né? Nós fazemos hoje a comunicação visual. Então, quando eu cheguei na BITS, eu vi que vocês têm ali uma arte, um letreiro. Então, tudo isso também é produzido por essa outra empresa, onde o meu sócio lá é meu irmão. Que bacana. E nós temos uma unidade na cidade de São José dos Campos hoje, tá? E ela também é uma empresa do grupo que eu criei aí, né? Além disso, o Rogério, na fila do pão, retomando um pouquinho,
É um investidor aí, nato Um sonhador, do segmento investidor. aí da construção civil, né? Bacana. Eu tenho a oportunidade de ter um bom relacionamento de network com algumas empresas e pessoas, onde eu também tenho a oportunidade aí de trazer um pouco meu conhecimento de engenharia para alguns parceiros e assim fazer essas parcerias e negócios onde gera valor para as duas empresas, por sinal. Tá? Bacana. Sabe que uma outra coisa que você comentou aí ficou na minha cabeça, e a Plotec tem, e inicialmente tinha tudo para dar certo pelo seguinte, uma coisa que você falou, eu investi tudo que eu tinha e mergulhei de cabeça para comprar o que fosse necessário. Muitas vezes conversando com alguns amigos que estão querendo empreender, ou até mesmo com alguns clientes que querem montar um outro produto e tal, e ele fala, o que você acha? Eu não sei se vai dar certo e tal. Eu falo, você está na dúvida, não faz, cara. Porque quem tem a certeza, não tem dúvida, vai de cabeça, às vezes vai ter que ajustar alguma coisa, que é natural, mas eu acredito muito nisso, que se você não é o primeiro a acreditar no seu sonho, na sua ideia, quem vai acreditar? Quem vai você, acreditar? Né? Legal. Muito bom. E eu queria já aproveitar o gancho e que você comentasse aí, durante esses, vamos arredondar para 30 anos, quais são os maiores desafios que tanto você e a Plotec teve nesse período aí? Bom, Richard, 30 anos é uma história e, como você pode imaginar, nós estamos num país onde 30 anos nós tivemos a oportunidade de passar por alguns governos, Sim. Por algumas crises, e por vários momentos nós ali estivemos firmes e empenhados em manter fiel o nosso propósito de trabalho, tá? Então, o desafio sempre foi manter a empresa sempre em face, em pró de uma tecnologia, e sempre trabalhando muito empenhado com o treinamento dos nossos recursos humanos, né? Capacitando o nosso pessoal, procurando estar à vanguarda sempre da tecnologia que se dispõe ao mercado hoje, né? Então, desafios maiores, e continuam sendo hoje, são a interação da tecnologia, né? O avanço e a interação da tecnologia dentro do nosso ambiente de trabalho. Que bacana. E aí eu vou para um desafio mais atual hoje, é conviver com a inteligência artificial. Sim. Nós estamos ali muito empenhados em não tê-la como inimiga, e sim como a nossa parte integrante do nosso processo. Que bacana. Porque nós percebemos que a inteligência artificial ela veio para ficar. Sem dúvida. Ela está mudando a característica do meio tecnológico, do nosso ambiente de trabalho, né? Então, estão surgindo metodologias de aplicação de softwares, de empenho de produção, produtividade, indicadores que demonstram que nós temos que buscar a inclusão da inteligência artificial no nosso meio, inclusive como benefício próprio para o nosso desempenho e para nos tornar mais competitivos no mercado tão latente, tão pujante, que é o nosso segmento aí, tá? Sem dúvida. Então, o desafio mesmo foram esses, e eu continuo com um desafio constante, que é realmente encontrar pessoas na mão de obra, que isso é um desafio constante, né? Para todo o mercado, né? Para todo o mercado, imagino eu, mas ele é um desafio que eu não diria que ele é o maior, mas ele é constante. Eu tenho, neste momento, Richard, anúncio de pelo menos 4 ou 5 vagas abertas que eu não consigo encontrar essas pessoas, tá? Isso está aí, se alguém tiver interessado aí, entra nas páginas da Plotec aí, que vocês vão ter a oportunidade de enviar currículo. É plotec.com.br, inclusive ali já tem as redes sociais, né? Também temos as redes sociais no Instagram e no LinkedIn. Legal. E uma coisa que, tendo contato ali com a sua marca, com a sua empresa, Plotec, me chamou muita atenção que vocês têm um selo verde, né, da Green Building Council. Se eu falei errado, peço desculpa. Está perfeito, a pronúncia está ótima. Legal. Eu queria saber, assim, quais são justamente os maiores desafios, assim, dentro deste cenário, e qual a importância que você vê justamente para essas construções verdes, assim. Vamos lá. Só para esclarecer um pouco, o Green Building Council, né? Ele é um organismo internacional que ele fomenta e apoia a construção verde.
Tá? Então, ele emite, se você se credenciar, a sua construção ser creditada àquele organismo, você pode, ao final desse processo construtivo, obter o selo verde, que nós lá no Green Build Council você vai ter o selo Gold, Prata, Silver, que são as categorias que eles estabelecem ali, dada o quanto que você se empenhou, o quanto que você trabalhou para que o seu projeto fosse mais verde possível no sentido de selo verde, tá? Nós temos outros selos, que é o selo Aqua, que é residencial, mas o mais importante de falar de selo verde ou de construção verde, Richard, é poder colocar para vocês que a Plotec, na verdade, há muitos anos, além, não só por fazer parte, né, do Green Building, mas nós já temos como concepção interna, e eu levo muito isso para o meu time, a ideia de que eu preciso fazer e fomentar as construções verdes. Então, hoje não é uma inquietude, né? Não é uma missão. É uma missão que eu tenho de buscar tecnologias aplicáveis à construção civil, como, por exemplo, a inteligência para dentro da casa. Então, a gente fala muito da Alexa. Isso já é uma forma de você automatizar, economizar, gerenciar os recursos que podem estar sendo perdidos naquele momento. Então, vai desde isso até mesmo a parte de onde eu vou comprar o bloco, o cimento, a madeira. Então, isso é uma preocupação que nós temos, é fomentar o negócio local, além de que isto traz para a empresa que está sendo credenciada a se candidatar a um selo verde, benefícios de baixa emissão de carbono, porque se eu compro uma madeira reutilizável, ou mesmo de floresta de plantio e manejo próprio, e que ela está a uma distância de até 100 km ou menos de onde vai ser consumida, eu estou com menos emissões de carbono. Eu vou trabalhar com construção limpa. Então, tem muitas questões de muitos clientes que não necessariamente são adeptos, ou necessariamente estão preparados para receber um selo, ou não veem isso ainda com muita importância, mas nós não temos como deixar de aplicar isso para o cliente. É desde uma sugerir, de oferecer, né? Provocar. Uma iluminação hoje, nem se fala mais em LED, sem ser LED, mas a gente tem outras tecnologias hoje que já otimizam o consumo, motores e equipamentos também de máquinas que hoje otimizam o consumo, tem programações que ligam e desligam, ar-condicionado. Rotinas, né? Eu tenho Alexa em casa, é maravilhoso. Você programa rotina e isso faz com que todo esse ambiente, esse movimento para a questão ambiental faça sentido para todo mundo, porque esse país está aí, esse meio ambiente está aí para que a gente possa se aproveitar dele, não só extrair o que ele tem e não devolver nada, né? Então eu penso muito nisso. Na composição, nós temos uma parte de desenvolvimento de loteamento, né, que é um braço do nosso negócio. E o que eu mais gosto de falar para arquiteto é onde vai ser a área de lazer, quão arborizada ela vai ser, porque eu acho que as pessoas buscam isso também. Então, tudo isso para nós faz muito sentido, além de apenas cumprir uma mera missão de um selo verde. Eu estou além disso, tá? Eu busco sempre trazer para o cliente benefícios dos quais corroboram com o meio ambiente, mas também corroboram com o cliente no uso do dia a dia. Que bacana. E sobre essa questão de sugerir a construção verde, né? É bacana que muito daquela coisa do Brasil que a gente vai deixar para nossas filhas, uma coisa em comum que nós somos pais de meninas, né? Mas brincadeiras à parte, eu queria entender um pouquinho sobre como que a adoção da BIM ajudou nos processos da Plotec. Muito bem. E se você pudesse explicar um pouquinho o que é claro. BIM. O BIM é uma metodologia, né, ligada à informação do nosso processo de projetos. Tá? O BIM está diretamente ligado ao formato e à forma com que nós hoje projetamos. Que arquitetos, engenheiros, calculistas e afins trabalham hoje empenhados em trabalhar no modelo BIM. Na verdade, o BIM, muita gente confunde o BIM com um modelo em 3D, como se o BIM, necessariamente na sua essência, fosse gerar um projeto em 3D de uma fachada, de um prédio. Ele vai além disso. Muito além disso. O BIM, hoje, nós podemos classificar o BIM na classificação universal do BIM em 2D, 3D, 4D, 5D, 6D e 7D.
O BIM hoje vai, só para você ter uma ideia, esse D no final não tem nada a ver com 3D Dimensão. de dimensão, Aham. tem a ver com a classificação adotada pelo organismo que criou essa metodologia. O Legal. 4D hoje é a gestão da obra. Então, todo o Não projeto. tem nada a ver com o do Einstein. né? Não tem nada a ver com o do Einstein. Mas ele tem a ver com o seguinte ponto. Se eu hoje projetar todo o meu modelo de projeto, seja no estrutural, parte elétrica, na parte civil, compor elementos que tenham correspondência ao BIM, eu entrego para uma construtora, ela consegue orçar isso no modelo BIM. Do orçar isso, ela pode levar para a obra e fazer um gerenciamento de etapas e atividades para a obra, que é o 4D. Nós conseguimos levar isso para um 5D, que é o plano de manutenção, que é o planejamento. O 6D, a indústria, o usuário desse empreendimento vai ficar com acesso a essa informação, ele vai saber exatamente o comportamento do prédio dele, do ar-condicionado, onde estão os painéis elétricos. Tudo isso é uma interação que vai para essas siglas aí que formam o modelo BIM na sua essência, tá? Então, quando a gente, só para esclarecer, o BIM não é a essência dele só o modelo 3D, é muito além disso. E nós somos inseridos nesse mercado por um desafio muito grande que fez é importante ressaltar. Em 2014, nós fomos convidados por uma multinacional de alimentos aqui no Brasil, posso citar o nome, a Mars Alimentos, para quem vai lembrar aí M&M's, esses chocolates maravilhosos aí. Nós tivemos esse desafio de ser convidados a participar desse projeto, e que é um projeto para ampliação do site deles na cidade de Guararema, muito perto de Jacareí. Sim. E nesse momento... Cidade linda também. Também, uma cidade bela, por sinal. Nós tivemos, nesse momento, a oportunidade de, ou melhor dizendo, né, ser inserido no desafio para ter uma oportunidade de aprendizado do BIM. Porque o cliente nos impôs que todos os projetos tivessem que ser modelados, produzidos, desenvolvidos em BIM. Que legal. E nesse momento nós já tínhamos uma ideia de implantar, sabe, aquele namoro, mas ali naquele momento foi uma virada de chave. Nós tivemos que entrar nesse sistema, tivemos que conduzir, mudar toda a nossa metodologia, cultura, ideias, as pessoas que estavam ali impregnadas numa ideia do 2D, do AutoCAD, tivemos que mudar isso tudo. E foi bastante difícil no começo, tá? Mas hoje eu não me vejo, Richard, eu não consigo imaginar hoje uma empresa de projetos, não estou falando nem só pela Plotec, porque já é nativo dentro do nosso trabalho hoje. Nenhum projeto nasce hoje sem estar nessa metodologia do BIM. Mas eu não vejo hoje uma empresa de engenharia e arquitetura que queira se estabelecer no mercado que não esteja inserida nesse ambiente BIM, tá? Ela precisa vai aí a mensagem para vocês que ainda não estão inseridos, que façam isso, porque não é maqueteria, não é 3D, é muito mais do que isso. Bacana. Eu queria, assim, até sobre isso que você está falando, um pouquinho aí que eu já te conheci, como que você define o seu estilo de liderança corporativa ali na Plotec? Boa. Bom, eu com 30 anos, quase 30 anos de empresa, eu posso dizer para você que eu já tive alguns formatos de liderança. Então, quando você se propõe a empreender, eu não tive uma escola que me dissesse assim, tá aqui a receita do bolo, seja assim ou seja assado. Ainda bem, porque eu vou te dizer que eu já tive muitas experiências boas e ruins, tá? Tanto no formato de gestão que eu apliquei e no formato de escolha de profissionais e da metodologia que eu estava adotando naquele momento, né? Então isso me fez aprender muito que os modelos de gestão são vivos, né? Então nós estamos num ambiente hoje onde a interação com o colaborador, onde você tem que trabalhar com essa questão do recursos humanos aí trabalhando em favor da empresa, né? Então tem uma série de elementos externos que impactam no nosso dia a dia e eu como líder hoje me adaptei a isso. Eu posso dizer para você que eu lidero um time hoje com liberdade, eu quero ser um professor para eles, eu quero ensinar, faço o meu papel de ser o gestor, de cobrar, porque nós temos que ter indicadores, nós temos que produzir, ter índices
que demonstrem a rentabilidade de uma companhia, senão eu não estaria aqui em 30 anos. Né? Sem dúvida. Mas eu me considero um líder hoje totalmente aberto, empenhado na ideia de interagir e deixar ser interagido dos meus colaboradores num formato bem aberto de discussão hoje. Tá? Bacana, flexibilidade com metas bem definidas. Né? É isso aí. Legal. E uma outra coisa que eu achei bem interessante da Aplotec também é que vocês conseguiram o selo da Lead Gold, né? Exatamente. Qual foi esse projeto? O que vocês conseguiram para conseguir esse selo, né? E o que você sentiu que isso mudou, o que isso gerou de valor para a Aplotec? Muito bem. Lembre-se que eu falei há pouco de um cliente que Sim. nos acondicionou a obrigação aí de trabalhar com o BIM. Uhum. Esse mesmo cliente nos trouxe também o desafio de ser certificado Lead Gold. Então, no mesmo momento, nós tínhamos ali 2 desafios em curso. Nunca tínhamos trabalhado ou sido membros do Green Build Council, né? E nesse momento, então, nós tivemos paralelamente também entender. E foi muito bom, por quê? Porque para se obter um selo verde Green Build, nós falamos um pouco disso, só para ressaltar, nasce na concepção do projeto. Uhum. Então, quando o cliente nos convidou para trabalhar, nós tivemos que nos empenhar e aprender qual era a metodologia, o sistema, por que aquilo, qual era o sentido daquilo, para eu acreditar naquele propósito para poder aplicar. Porque se eu não acreditasse naquele propósito, possivelmente eu não teria sucesso na aplicação daquilo. E foi interessante que o cliente já tinha, né? Esse cliente foi a Master Foods, tá? É uma indústria de chocolates, de alimentos. Ele já tinha esse selo verde Green Building Gold em outra unidade dele, em outro país. Então nós fomos nos basear e buscar essa sinergia de trabalho em conjunto com eles para atenuar os nossos impactos de construção, atenuar prazos e toda a questão de energia. Então foi um trabalho muito significativo que nos fez aí nos deu uma glória aí de ter participado, que em 2019, né, após a construção, ele foi certificado, ele recebeu o selo verde da Green Building Gold, né? Então isso é o maior nível que tem da Green Building, na época pelo menos, tá? Então isso mudou um pouco a cultura da nossa empresa, porque naquele momento nós entendimos que isso agregou valor, não só para aquele cliente, mas para outros. Outros clientes vieram até nós para entender esse movimento, o que é isso, como funciona. Alguns aderiram, alguns seguiram com a certificação, outros não, mas sempre na metodologia de buscar trazer o comportamento de construção verde, construção otimizada para dentro do cliente. Então isso, naquele momento, nós entendemos que era muito mais importante a cultura do trazer a construção limpa, menos resíduo e tudo isso, baseado nesse aprendizado que nós tivemos aí com a cultura da Green Building Council aí, tá? Bacana. E eu queria assim, entender quais são os projetos que vocês estão envolvidos ou que concluíram recentemente, que você pode compartilhar, né? Eu sei que muitas vezes, quando a gente está envolvido num projeto, não pode compartilhar muitas coisas, mas quais são os projetos mais recentes, assim, Sim, da Aplotec? Nós temos muitos dos nossos projetos, ou 99% dos nossos projetos, nós temos um termo de confidencialidade, né? Porque tem por trás disso processos produtivos, processos de tecnologia aplicada que a Aplotec não pode divulgar, né? Inclusive é uma tarefa, é uma missão de como eu divulgo os meus trabalhos na internet, sem poder divulgar, né? Mas a gente tem lidado bem com isso. O cliente permite muitas vezes que nós possamos citar o nome, mas não o processo produtivo, tá? Então hoje nós temos alguns processos fora daqui, em Goiás, né? Nós estamos com um projeto, tem projetos nós estamos trabalhando com cervejaria, com indústrias de alimentos de novo, então tem uma série de projetos em curso, tá? Grandes, alguns são só ampliações, porque nós temos um grande trunfo, que é o quão recorrentes são os nossos clientes. Então, nós temos muitos clientes que há mais de 20 anos são os nossos clientes, sempre para ou grandes projetos, ou até mesmo uma pequena reforma do escritório,
uma ampliação. Então, também temos esse trabalho que é a recorrência de vários clientes. Isso também torna a Protec com autoridade no assunto. Quando um cliente volta, você deve imaginar isso, é porque a satisfação dele foi atendida, né? Atualmente eu estive aqui há 2 semanas atrás aqui em Campinas, numa empresa. Nós fechamos um contrato com eles agora para iniciar os estudos de laboratórios, e é uma indústria alimentícia. Eu, infelizmente não posso falar o nome, mas é muito, muito bacana. É uma indústria que acredito que muita gente conheça aí, do segmento de alimentos, e tem coisa nova vindo por aí. Que bacana. E assim, agora eu fiquei intrigado, isso talvez é uma pergunta muito mais para mim, tá? Como que você consegue equilibrar a sua vida pessoal, a sua vida familiar, profissional? Eu sei que você tem alguns hobbies ali, tanto de cozinhar quanto de exercícios físicos. Qual que é o segredo? Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Exatamente. Eu tenho as mesmas 24 horas, sim. Mas o Richard, é assim, na verdade, é um aprendizado de longa data, tá? Então, o que eu coloquei em mente? Quando eu começo a sair da operação da minha empresa e ficar na estratégia, eu consigo me dedicar a outras atividades. Então, hoje eu posso dizer para você que eu estou formando, já formei um time competente que me dá retaguarda para que eu possa fazer e desfrutar um pouco dessas mazelas aí, assim dizendo, porque mazelas porque o empresário, a cultura de muita gente não pode fazer nada, ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Isso não é verdade, tá? É só você ter um time bom e conseguir estruturar direitinho, que você consegue delegar bem e atribuir essas responsabilidades também aos colaboradores. Então hoje eu consigo, porque primeiro eu me preparei para isso por alguns anos, tá? E eu almejava essas condições de ter o meu tempo e de poder fazer o que eu adoro. Por exemplo, atualmente eu não tenho feito mais, mas eu adoro andar de bicicleta, de fazer trilhas de bicicleta, né? Gostoso. Eu gosto muito. Então eu tenho hoje, habitualmente, 4 vezes por semana na academia. Legal. Eu retomei algum aprimoramento do inglês, que para mim é muito importante, tá? Então, recentemente eu já tenho feito de 2 a 3 aulas por semana, né? Faço muitos cursos ligados à parte de empreendedorismo. Então, hoje eu tenho alguns mentores, né, que nós contratamos para nos auxiliar nessa parte de mentoria. E, além disso, assim, uma disciplina, atividade que eu descobri doméstica, que eu não sabia que eu tinha esse dom, é cozinhar. E qual que é o seu prato? Nossa, aí? Carro-chefe? Eu adoro fazer risoto. Risoto. Alguns tipos de risotos. Legal. Assim, mas eu gosto muito de risoto. Risoto de pera com filé mignon ao molho de madeira ou ao molho gorgonzola. Nossa, assim, na hora do almoço está me dando água na boca aqui. Nós estamos perto da hora do almoço, mas eu descobri que isso é um prazer, isso é uma terapia. Sim. E, obviamente, eu gosto muito eu não tenho muito hábito de leitura, infelizmente, mas eu sou muito adepto ao audiobook, né? Então, alguém teve essa brilhante ideia de me ajudar, então eu simplesmente consumo audiobook e de livros diversos. Tá? Qual audiobook você recomenda, ou que você viu recentemente? Nossa, eu tenho audiobook como interagir com as pessoas, a persuasão. Eu não trabalho, eu não escuto audiobook apenas do ambiente de negócios, tá? Corporativo. Mas eu li o Salomão, o homem mais rico que o mundo já teve. E ele foi quem construiu o templo, né? E é muito inspirador. Eu sinceramente recomendo. E eu gosto de ler autobiografias. E onde a gente consegue achar? No Spotify mesmo? No Spotify, tem no YouTube. Eu tenho encontrado muitas soluções gratuitas e muito acessíveis no YouTube. Bacana. Eu posso depois disponibilizar, mas eu tenho uma série, pelo menos uns 100 audiobooks que eu já tive a oportunidade nesses 3 anos aí de consumir. Bacana. E eu queria agora assim, que você desse uma mensagem para quem está ali indeciso, o jovem está indeciso, se vai para engenharia, arquitetura,
Que conselhos você daria? Se você recomenda a pessoa aí? Muito bem. Eu hoje eu diria que se a pessoa puder fazer pelo menos um teste vocacional, eu acho que contribui bastante, porque hoje nós nos vemos aí numa condição que a pessoa, o jovem hoje um pouco interessado, resiliente, mas se ele fizer um teste vocacional, possivelmente pode dar para ele uma ideia qual é o perfil, né, que ele pretende ou pode se encontrar, melhor dizendo. Por quê? Porque, como eu falei já, eu adoro o que eu faço, né? Então eu me vejo muito na ideia de que alguém tem que fazer aquilo que gosta, não pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Tá? Então, respondendo, sim, eu posso falar por mim. A engenharia e a arquitetura são profissões que te dão muita oportunidade. Você pode ser um engenheiro de obra, você pode ser um engenheiro calculista, trabalhar no escritório, você pode ser um engenheiro que trabalha numa prefeitura, você pode trabalhar como engenheiro civil ou como engenheiro elétrico, pode trabalhar como engenheiro civil numa companhia de energia elétrica, porque eles precisam. Então, o arquiteto pode ser um arquiteto de interiores, pode ser um arquiteto de projetos só de fachada, pode ser um arquiteto de projeto residencial, urbanístico, tá? Que pode fazer loteamento. Então, eu recomendaria muito que a pessoa faça um teste vocacional, mas assim, é uma profissão encantadora. Eu não posso dizer para você que se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria exatamente na engenharia civil, tá? Nem teria os meses de engenharia mecânica. Não, a única coisa eu não faria os 2 anos que eu fiz de engenharia mecânica. Imagina que pode ter sido para mim um sofrimento. Né? Eu acredito muito que tudo acaba agregando na nossa vida, né? Mas uma coisa que eu achei também interessante, várias coisas que eu achei interessante na sua fala, mas uma delas também é o seguinte, que eu acredito muito que em nenhuma profissão existe um mar de rosas, isso é uma ilusão. Então eu acredito que assim, terá dias e dias, tem dias que a gente vai tá tudo bem na nossa vida pessoal, ou vai ter problemas na vida profissional, mas o grande importante é você gostar do que você faz. Isso te ajuda a encarar e ter resiliência, né? Muitas vezes as pessoas buscam atalhos, os resultados rápidos, ou focam no dinheiro e vai se frustrar, porque, como você colocou, eu achei muito pertinente, o dinheiro é uma consequência da paixão, do quanto você ama aquilo, quanto você está disposto a se reinventar, a buscar inovações, tendências de mercado, enxergar para o seu time processos, enfim. Então, acho que é muito importante isso. A ideia do teste vocacional vai ajudar muito e entender que problemas sempre terá em qualquer área, né? Todas as áreas, Richard. Bem colocado, assim, ser um empresário, um empreendedor nesse país realmente é um desafio muito grande. Tem que ter estômago. Não só isso, um pouco mais de estômago, porque você pode, de fato, ter altos e baixos, como eu já mencionei aqui, né? Nesses quase 30 anos, eu vivi vários programas políticos, né? Programas econômicos, mas quando você faz isso com paixão, quando você faz isso com propósito, isso alivia a sua dor, isso alivia o teu problema, porque problemas nós vamos encontrar assim que acordarmos. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam em geral, poxa, como que você conseguiu manter uma empresa ávida, saudável e duradoura por 30 anos aí, né? À frente disso? É muito simples, é acordar todos os dias sabendo que eu quero fazer e vou fazer o melhor que eu posso naquele dia pelo meu propósito. Obstáculos virão, eu vou trabalhar para resolvê-los, dificuldades, clientes, tudo isso faz parte do dia a dia de qualquer negócio. Então eu costumo dizer, não quer problema, aí a pessoa vira para mim, vou montar uma banca de vender água de coco na praia. Você vai ter problema. Vai chover, tem dia que vai ter chover, mas alguém vai reclamar do coco. Então, assim, não existe facilidade. Existe a paixão que você empenha na sua atividade que faz com que você alcance mais e mais tempo de vida, mais desafios, e os obstáculos virão naturalmente e você vai saber superá-los no momento certo. Isso aí, concordo em número, gênero e grau. E eu queria aqui, até para a gente encerrar,
Perguntar para você como que você enxerga a Plotec aí nos próximos 10 anos, quais são os seus sonhos e desejos que você pode também abrir aqui para nós, né? Mas como que você enxerga a Plotec em 10 anos? Richard, eu já tenho me preparado há alguns anos para elevar o nível de trabalho da Plotec em tecnologia, né? Como já mencionamos aqui, utilizando aí recursos de inteligência artificial, bem como softwares. Mas, além disso, a Plotec hoje contratou um programa de desenvolvimento empresarial chamado ForBlue, que já está nos aportando a trabalhar melhor os nossos indicadores, desempenho, gestão operacional, gestão de recursos humanos. Então, eu vejo que esse movimento que eu adotei há 5 meses atrás, praticamente, é exatamente buscando elevar a empresa para 10 anos ou mais num patamar que nós possamos ser, pelo menos, estar escalados dentre as maiores empresas de projetos do país. Eu não vou dizer para você primeiro, segundo, porque isso seria não adequado da minha parte. Mas eu gostaria muito de estar elevado no nível de empresas de excelência. As maiores empresas de excelência em engenharia e arquitetura dentro do Brasil. Por quê? Também só para fazer o gancho disso, a Plotec hoje, apesar de estar no Vale do Paraíba, os nossos projetos hoje acontecem no Brasil, em várias localidades do Brasil. É só entrar, acessar o nosso site, que vocês vão poder ver pelo portfólio os vários projetos que nós temos hoje em vários estados do país, tá? Isso demonstra que nossa capacidade de atendimento e o potencial crescimento está exatamente não na abrangência do limite geográfico, e sim da capacidade que a gente tem de atender geograficamente o país como um todo. Então, eu imagino 10 anos aí, que, se Deus permitir, estaremos aqui numa nova conversa, e vocês também, num ambiente muito maior e mais favorável aí de crescimento, e eu vou estar dizendo para você que eu alcancei aquilo que eu queria. Eu tenho certeza que alcançará. Eu espero que a gente possa, daqui 10 anos, estar batendo esse papo aí num outro podcast. Com certeza. Ou o formato que existia na época. Bacana. Então, quem se interessou pela Plotec, o site é plotec.com.br, e quem quiser se conectar contigo nas redes sociais, eu sei que você tem um LinkedIn, como que faz para te achar ali? Pelo seu nome, Rogério Costa. O meu é Rogério Costa, @Rogério Costa do Instagram, né? O meu LinkedIn é Rogério Costa Manso também, tá? Da Plotec é @PlotecEng, tá? ploteceng.arc, e no Instagram também Plotec Engenharia. Desculpa ter feito essa pergunta de calça justa, mas eu acho que é legal quem se interessou pelo papo, quer se aprofundar um pouco mais ali, exatamente, poder se conectar com você. Queria mais uma vez te agradecer de você ter vindo para cá, foi um enorme prazer esse bate-papo aqui de hoje, consegui aprender, adoro quando a gente consegue aprender ou entender um pouco mais o que está acontecendo nesse cenário, que eu gosto bastante de construção civil. Afinal, ela é um dos grandes termômetros da economia brasileira, e acredito aí que dos últimos 50 anos é um dos principais indicadores de como está nossa economia. Quando a construção civil está bem, consequentemente, ajuda, de uma maneira geral, todo o mercado. Não sei se você concorda. Exatamente. Hoje, a construção civil hoje é o grande fomentador de negócios e gerador de empregos, né? Então, nós temos na construção civil sempre a máquina movimenta, é o movimentador da locomotiva hoje, é a construção civil. Se a construção civil residencial, que seja predial, comercial e ou industrial, estão em baixa, estão desaquecidas, é um sinal de que a economia em geral não vai bem. Porque hoje o grande fomentador de emprego, em geral, é a construção civil. Tá? Antigamente era automobilismo, né? E a construção civil. Hoje eu acredito que automobilismo um pouco menos, e talvez a construção civil um pouco mais. Nós temos que entender os movimentos, e a tecnologia fez com que as indústrias implantassem sistemas de automação, né? Então, aquilo que se tinha para produzir um carro numa quantidade de 1.000, 2.000 pessoas, hoje eu tenho 2.000 robôs, em tese, e as pessoas, na verdade, diminuíram. Então, esse movimento de troca, né, de mão de obra acabou vindo para os serviços em gerais, que a construção civil abriga muito bem,
E ela hoje tem participação muito significativa aí no número de pessoas empregadas nesse país, tá? Bacana. Então, mais uma vez, queria agradecer você que ficou até o final aí. Siga a Bits Podcast. Estamos também no Instagram e aqui no YouTube. É isso aí. Muito obrigado.